professores! Estamos aqui no nosso subsídio bíblico, doutrinário e pedagógico do nosso estudo para professores de jovens. Nesta semana, estaremos estudando a lição de número 4, que tem por título Os Jovens que se mantiveram firmes na doutrina. Nosso texto principal está localizado em Daniel, capítulo 3, verso 18, que nos diz o seguinte: E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Nosso resumo da lição nos diz: a confiança em Deus e o compromisso com a sua palavra contribuem com a manutenção da fidelidade do crente. Nossos objetivos para esta semana são conscientizar da importância da firmeza da doutrina, saber que é preciso identificar e confrontar as falsas doutrinas, compreender o que é viver a verdadeira doutrina. Nossa leitura bíblica em classe, que é o nosso texto bíblico, está localizada em Daniel, capítulo 3, versos do 7 ao 12. Você pode realizar essa leitura na sua turma de forma alternada, coletiva, conforme você achar mais interessante para o momento. Nossa lição está dividida em 3 grandes tópicos que nos diz o seguinte: 1. Firmeza doutrinária. 2. Confrontando a falsa doutrina. E, por fim, vivendo a verdadeira doutrina. 3 grandes tópicos aí, maravilhosos. E esta semana nós estamos contando com o retorno do projeto Professor Parceiro. É isso aí, é o nosso projeto no qual nós convidamos professores, da nossa igreja, professores parceiros que já ministram nas EBDs das congregações, das igrejas. E nesta semana nós estamos trazendo nosso professor parceiro, o professor Alan Felipe, ele que vai fazer todo o comentário doutrinário da lição, trazendo aí os pontos, trazendo dicas e sugestões para enriquecer a sua aula. Então, é com grande alegria que eu passo o trabalho, dessa lição para o nosso professor Alan Felipe. A paz do Senhor, professora Raquel, e a todos que estão nos ouvindo nesta noite, que Deus em Cristo vos abençoe. Quero agradecer desde já a oportunidade que me foi concedida de estar participando juntamente com vocês desse projeto chamado Professor Parceiro. E vamos dar continuidade aos assuntos da nossa lição de número 4. O primeiro tópico traz para nós o título Firmeza na Doutrina, e trazendo o título também, traz para nós exemplos de jovens que com firmeza na doutrina permaneceram fiéis a Deus e à sua palavra. A saber, esses jovens são Daniel, Ananias, Misael e Azarias, quem sabe. Estamos mais familiarizados com os nomes Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas estes jovens que foram levados em cativeiro para a Babilônia têm muito a nos ensinar acerca de firmeza doutrinária. Professor, você tem uma oportunidade aqui de trazer para os jovens um contexto acerca desta situação para embasá-los, porque se nós pararmos para pensar na vida destes jovens e as circunstâncias em que eles foram acometidos, percebemos que na Bíblia Sagrada não há registro de parentes ou familiares deste jovem. Nós não sabemos o que aconteceu. Possivelmente, os pais destes jovens eles foram mortos durante a invasão de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Mas que mesmo numa circunstância tão difícil como esta, somada ao cativeiro da Babilônia, que é o fato de retirar estes jovens do seu próprio país para levar para um outro país de uma cultura extremamente diferente, inclusive religiosamente diferente, a gente vai perceber que eles estavam numa situação muito difícil, mas que não foi empecilho deles serem fiéis ao Senhor, seu Deus, e à sua palavra. Diante desta circunstância, nós como professores podemos dizer para os jovens que em muitas situações nós não podemos escolher o que vai nos acontecer. Quantas circunstâncias imprevistas aconteceram em nossas vidas, mas isso não impede de nós escolhermos como nós reagiremos a estas circunstâncias. Tinha tudo para dar errado, tinha tudo para aceitar a cultura e os regimentos da Babilônia, mas o que impediu destes jovens fazerem isso não foi a presença de seus pais,
não foi a presença dos seus familiares, mas foi a sua firmeza doutrinária, isto é, os princípios que regiam as vidas desses jovens eram muito maiores do que as circunstâncias que eles estavam vivendo. Então, neste primeiro ponto, para que a gente possa reforçar, podemos não escolher as circunstâncias da vida, mas nós sempre poderemos sim escolher como reagiremos a elas. A gente vai ver que esses jovens, não é por acaso que eles se mantiveram firmes. A gente vai perceber no segundo ponto que eles tiveram sim que tomar uma decisão. Estavam num país diferente, uma cultura diferente, circunstâncias que eles não esperavam, mas nos seus corações eles tinham uma decisão. Essa decisão, ela surge primeiro através de uma percepção. Daniel e seus amigos perceberam que a comida do rei, os manjares do rei, eram comidas sacrificadas a ídolos. E pela sua cultura, agora a cultura do reino de Deus, eles sabiam que não podiam se envolver com essas coisas. Então, assentaram-se nos seus corações não se contaminar. E a gente sabe que essa decisão era um tanto quanto perigosa, porque poderia muito bem o rei Nabucodonosor não estar satisfeito com essa decisão. Por que eles seriam diferentes? Por que eles queriam ser diferentes? Mas quando nós decidimos sermos fiéis, o Senhor também trabalha em nosso favor, de tal maneira que aquele que cuidava dos alimentos permitiu com que esses jovens se alimentassem com alimentos diferentes, isto é, alimentos não consagrados. E desta forma, a Bíblia vai nos dizer que estes jovens estavam muito mais saudáveis do que os demais, nos trazendo a ideia, já nesse segundo ponto, que nós temos que saber como tomar a decisão correta. Mas para tomar a decisão correta, nós temos que ter uma boa percepção. Não é somente o que parece ser, mas aquilo que é de fato. É como a lembrança que nós temos daquele mel que estava dentro do leão. A Bíblia vai dizer que Sansão, por ser um nazireu, não podia tocar em um animal morto. Mas só que a única coisa que Sansão percebeu não foi a carcaça, e sim o mel que estava dentro. E para tocar no mel, consequentemente, tocou num animal morto. Lhe faltou percepção. Já no caso dos amigos de Daniel, viram as melhores comidas que podia se oferecer, os melhores manjares que alguém poderia comer, mas alguém teve a percepção. É muito bom, mas é consagrado a ídolos. É muito bom, mas faz parte da idolatria. Não quero me envolver. A sábia decisão sempre vai surgir de uma boa percepção. É por isso que nós primeiro devemos, e sim, conhecer a doutrina. Porque a doutrina, o ensinamento, é que abre os nossos olhos, como diz até no Salmo, que Deus abre os nossos olhos para nós conseguirmos contemplar as maravilhas da sua lei. E a Bíblia também vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então, estar firme na doutrina é saber que a nossa percepção ela vai ser aguçada. A palavra de Deus tem poder para nos fazer ver o que quase ninguém vê e entender o que quase ninguém entende. A gente vai para o terceiro ponto deste primeiro tópico ainda, que fala sobre a firmeza doutrinária recompensada. Então, qual foi a recompensa desses jovens? Esses jovens, por decidirem não se contaminar, esses jovens, por decidirem, como também já é dito no tópico 2, não se prostrarem, que no caso seriam Ananias, Misael e Azarias. Daniel não estava ali, mas mesmo Daniel não estando ali, sendo ele, digamos assim, o principal da história no livro que carrega o seu nome, a gente vai perceber que mesmo assim, esses três jovens se mantiveram firmes e não quiseram adorar a estátua de Nabucodonosor. Desta forma, sendo levados para uma fornalha de fogo, e a Bíblia vai nos dizer que mesmo o calor do fogo sendo aumentado 7 vezes mais, não aconteceu nada com eles, de forma que nem cheiro de fumaça tinha em suas roupas, e Nabucodonosor pôde contemplar que, havendo jogado 3, haviam 4 que estavam ali, e este quarto homem estava naquela situação para honrar a fé daqueles jovens que, diante das circunstâncias de até mesmo perderem a sua vida, decidiram se manter fiéis.
Então, professor, neste ponto, você pode muito bem explicar para os jovens que muitas das vezes, quando nós decidimos ser fiéis, quando nós decidimos sermos mais crentes, parece que as circunstâncias se tornam mais difíceis. Parece que as adversidades se multiplicam. E às vezes até acontece isso mesmo. Nós estamos em guerra contra nós mesmos, contra o mundo e contra o arqui-inimigo da igreja, que é Satanás. Então nós teremos lutas, dificuldades, como Jesus disse, que no mundo nós teríamos aflições. Mas nós temos sempre que esperar a mão de Deus em nosso favor, porque aqueles que são fiéis a Deus, como diz na sua palavra, que os seus olhos estão sobre os fiéis da terra. O Senhor contempla as nossas dificuldades, inclusive as dificuldades que nós enfrentamos para poder servi-lo de maneira melhor. Então, a recompensa da firmeza doutrinária é a nossa esperança, a garantia de que Deus está conosco e de que Ele cuida dos que são fiéis à sua palavra. O segundo tópico vai falar sobre confrontando a falsa doutrina. Para isso, nós precisamos embasar aos nossos jovens, e você pode perguntar ao jovem, o que é uma falsa doutrina? O que é um falso ensinamento? E a gente vai perceber que o falso ensinamento é toda a ideia que acrescenta, ou subtrai, ou contradiz, ou anula os princípios ensinados pela palavra de Deus. Então, se alguém quer acrescentar, ou diminuir, ou contradizer, ou até mesmo anular a palavra de Deus, esta ideia é considerada uma falsa doutrina. Então, explicando o que é a falsa doutrina, pelo ponto primeiro, nós iremos ver a falsa doutrina e os seus males. Não é possível que uma falsa doutrina gere algo saudável. Pode ser que aparentemente sim, mas não. A falsa doutrina, ela corrompe o homem. De tal forma que o apóstolo Paulo vai dizer em um dos seus escritos, mais precisamente em Gálatas, no capítulo 1, que até mesmo se um anjo do céu vier anunciar um outro evangelho, que ele seja amaldiçoado. Desta forma, nós não podemos de forma alguma aceitar uma alteração ou exclusão ou contradição ou anulação daquilo que já está escrito pela palavra de Deus. Então, a falsa doutrina, ela nos gera males. E aqui no segundo ponto, uma coisa que eu achei bastante interessante, que inclusive ele traz a referência lá no finalzinho, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 ao 5, ele vai nos dizer como nós podemos identificar uma falsa doutrina. Ele vai explicar no versículo 5, desta referência citada anteriormente, que são aquelas pessoas que utilizam da vida de piedade para conseguir ganhos. O que isso quer dizer? São pessoas que pregam a palavra para benefício próprio. Uma pessoa que está totalmente engajada em pregar a palavra de Deus para o seu próprio benefício, ele é um fortíssimo candidato para pregar falsas doutrinas. Por quê? Porque se ele vê o evangelho como oportunidade de benefício próprio, ele vai primeiro de tudo ter que abrir mão de alguns princípios para poder agradar as pessoas que estão lhe ouvindo, a fim de receber algum retorno, a fim de receber algum agrado. Então, pessoas que enxergam a vida de piedade, a vida cristã, o evangelho, como uma forma de ganho, muitos deles, com certeza, serão tentados a falar e pregar falsas doutrinas. E aí a gente vai ver, no terceiro ponto, que ele fala sobre o confronto à falsa doutrina. Então, como nós podemos confrontar a falsa doutrina? O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 1, versículo 16, ele vai dizer que ele foi posto por defesa do evangelho. Desta forma, nós iremos observar que a nossa obrigação como igreja é defendermos aquilo que a palavra prega, independente das circunstâncias que isso nos levará. A gente vai perceber aqui que a lição, ela traz uma das formas de combater a falsa doutrina e que é muito importante, principalmente a esse contexto que nós estamos falando de escola bíblica dominical, que a recomendação desta lição para o confronto à falsa doutrina é nós vivermos em unidade. Mas que unidade é essa? Unidade doutrinária, isto é, um mesmo ensinamento, um mesmo pensamento, o mesmo objetivo, tudo isso regido pelo ensinamento da palavra de Deus. Então, quer combater a falsa doutrina?
busque uma unidade doutrinária. Como nós iremos buscar esta unidade doutrinária? Participe de eventos e trabalhos de ensino da sua igreja. Participe da EBD. Escute o seu professor. Compartilhe com os demais alunos da sua classe. Cresça em unidade. Compartilhe esta unidade doutrinária. Muitos dos nossos jovens acabam sendo enganados porque não têm esta firmeza, mas porque também não procura ter. O lugar de ser firme, o lugar de aprender a palavra também é, e posso dizer assim, que de forma mais aguçada, é a escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical nos ensina a verdadeira doutrina, aquilo que nós devemos seguir. Aí, se tratando do terceiro e último tópico, vivendo a verdadeira doutrina, aí você pode agora pensar, eu sei como confrontar uma falsa, eu estou aprendendo a confrontar uma falsa doutrina, mas como eu sei que uma doutrina é verdadeira para que eu possa defender? Aí ele traz a referência de Tito 2:10, que diz que essa doutrina, ela vem de Deus. Como pode uma doutrina vir de Deus? Através da sua palavra. Em toda a Bíblia Sagrada, nós iremos ver que o propósito de Deus é trazer o conhecimento ao homem. O conhecimento de si próprio, isto é, Deus se revela para o homem. Mas Deus se revela para o homem através da sua palavra. Então, os ensinamentos obtidos na palavra de Deus é para que nós venhamos conhecer ao Senhor. De tal forma que nós temos também alguns avisos em que a Bíblia vai nos dizer, como por exemplo em Oséias 4:6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O conhecimento, ele é primordial para que nós possamos servir ao Senhor. Eu não posso servir ou agradar aquele a quem não conheço. É muito comum para um jovem, quando se aproxima de alguém, numa amizade, num relacionamento, a primeira coisa que se tem que fazer é buscar conhecer a pessoa, saber o que agrada e o que desagrada, para que você não venha de forma alguma ferir ou machucar aquele relacionamento que você pretende cultivar. Com Deus é da mesma forma. Nós não podemos agradá-lo sem antes conhecê-lo. E como vamos conhecer se não for através da sua própria palavra? Desta forma, a verdadeira doutrina é aquela que procede de Deus. Aí a gente vai ver os benefícios da verdadeira doutrina, que a igreja que vive a verdadeira doutrina, ela se beneficia em todos os aspectos. Aí ele traz uma referência sobre 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, em que fala que esta mesma palavra, ela tem poder para ensinar, repreender, corrigir, instruir e capacitar. Então, quando ela fala sobre ensinar, quer dizer que a palavra de Deus, ela tem poder para nos trazer o conhecimento necessário daquilo que nós precisamos aprender. Quando ela fala também que esta mesma palavra nos repreende, é porque ela tem poder para tirar de nós algum erro, um caminho errado, uma decisão errada, um pensamento errado. Ela nos repreende numa falha, num erro que nós cometemos, para que nós, a partir desta repreensão, possamos acertar. Também diz que esta palavra corrige, e no original corrigir é desconstruir aquilo que estava construído antes. Então a palavra de Deus tem poder para pegar uma pessoa que viveu uma vida de ensinamentos errados, até mesmo de uma religião diferente, onde aprendeu uma série de coisas que a Bíblia não ensina, mas a palavra de Deus, ela desconstrói todo este pensamento, este ensinamento errado, e implanta os princípios bíblicos na vida dessa pessoa. Instrui e capacita, isto é, a palavra de Deus não traz somente um ensinamento para ficar guardado, mas ela capacita para que nós venhamos pegar este ensinamento e praticar. Porque não existe ensinamento da Bíblia que não nos leve a uma prática. Tanto que Tiago vai dizer nos seus escritos que a fé sem obras é morta, isto é, não é só acreditar, mas é praticar aquilo que acredita. Desta forma, os benefícios da verdadeira doutrina é, em vários aspectos, a igreja ser uma igreja sadia espiritualmente, uma igreja viva, uma igreja que é coerente com seus ensinamentos, isto é, ela pratica o que ensina e é uma igreja que vive na presença do dono da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, neste último tópico, agora nós estamos diante de um convite para viver a verdadeira doutrina. Desta forma, com tudo quanto foi ensinado,
abre-se um convite a todos os jovens e você, como professor, pode perguntar: quem está disposto a viver a verdadeira doutrina? Quem está disposto a abrir mão de seus conceitos, das suas vontades, dos seus ideais, para se render às verdades da palavra de Deus? E por que isso é tão importante? Porque tudo passa. A vida passa, as situações passam, as circunstâncias passam, mas como disse Jesus, passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Viver a verdadeira doutrina é a garantia de que nós temos sempre uma viva esperança. Viver a verdadeira doutrina é termos a certeza de que Deus cuida daqueles que são fiéis à sua palavra. Viver a verdadeira doutrina é entender que não somente precisamos saber, mas praticar. E desta forma, a nossa fé vai se manter viva, com obras vivas que nos levam para a vida eterna. Que Deus em Cristo vos abençoe e eu agradeço esta rica oportunidade em nome de Jesus. Agora o nosso momento EBD. Caro professor, o ano iniciou, nós estamos aí com a EBD a todo vapor, lição nova, maravilhosa, com um tema muito importante de fortalecimento doutrinário dos nossos jovens. E nesta semana nós gostaríamos de pedir a você que faça o momento EBD na sua congregação, aqueles minutinhos durante o culto, durante a oração da mocidade, durante o ensaio de jovens, para que você divulgue a EBD, você fale sobre o nosso tema, né, central do trimestre, nosso primeiro trimestre, e fazer o convite para dizer aos alunos que ainda dá tempo, né, de frequentar a EBD. Você já participa da EBD? Faça esse convite para o seu aluno. Momento EBD, não deixe de fazer em sua congregação. Agora, nossas dicas pedagógicas, né, do nosso estudo para professores de jovens, depois da maravilhosa explanação e dicas que o nosso professor Alan Felipe trouxe, né, neste dia, nesse estudo, nós temos algumas dicas, né? Como a lição, ela trata sobre a doutrina, né? Nós temos a dica da lição, que encontra-se na página 27, a orientação pedagógica do nosso comentarista, e ele vai pedir, né, que o professor converse com seus alunos, explicando, né, em relação a Nabucodonosor, né, o motivo pelo qual o Senhor permitiu que ele vencesse e, posteriormente, né, os motivos que o levaram a convidar, a convocar os jovens a participarem do seu governo. Então, fazer esse momento, né, de transição aí entre o período em que Israel estava, né, no exílio, então é importante esse momento mostrar ao aluno o contexto, né? O professor pode aproveitar essa dica pedagógica. E como dica pedagógica, né, desta lição especialmente, que fala sobre doutrina. E aí eu vou abrir um parêntese, porque toda essa lição, ela vai precisar, né, da nossa declaração de fé. Nós sempre temos falado aqui da importância deste material, né, este compilado de doutrinas bíblicas, né, as quais nós acreditamos, nós professamos através da palavra de Deus, porque a declaração de fé, ela compila, ela congrega todas as nossas doutrinas bíblicas, né? E ela explica aqui também o motivo, né, pelo qual nós cremos. Ela traz subsídios, traz argumentos para que nós possamos cada dia mais conhecer aquilo em que nós estamos firmados, que é a palavra do Senhor. Então, nossa dica para essa semana é que o professor separe pelo menos de 3 a 5, entre 3 a 5 doutrinas base, né, que estarão aqui nesse material, né, e leve para a sala de aula também, se ele tiver impresso, né, a declaração de fé. Por quê que é importante? É importante porque ele vai subsidiar a palavra, né? Ele vai subsidiar, a lição.
Por quê? Porque a lição é baseada na palavra e nós cremos, né? Nossas doutrinas, elas são fundamentadas nessa palavra. Então, ao explicar, né, que doutrinas são essas que são explicitadas aqui, eles mantiveram firmes em qual doutrina? A doutrina da palavra de Deus. E que doutrinas são essas? É neste momento que o professor vai mostrar, né, os seus subsídios aqui, né, através deste material. Aí o professor pode selecionar entre 3 a 5, né, doutrinas que lhe chamem a atenção. Por exemplo, os atributos de Deus, ou a doutrina da salvação, ou do Espírito Santo, e vai separar e pedir, né, que os alunos leiam, né, que doutrina é essa, e explicar um pouco para os alunos, né, como se dá essa doutrina, né, essa organização. O que é crer na salvação? O que é crer nos atributos divinos, né, de Deus, incomunicáveis e excomunicáveis, dentre outras doutrinas que nós cremos, né, a da regeneração, dentre outras. E é importante o professor mostrar que o aluno que conhece, o jovem que conhece a doutrina, dificilmente ele vai ser confundido com outros ventos de falsas doutrinas, que já é o tema da nossa próxima lição. Então, é muito importante porque o professor vai fazendo links. E aí a minha dica é, se você tiver essa lição, né, e se você tiver a declaração de fé, você pode utilizar todos os domingos. E cada domingo você vai mostrando um pouquinho, e vai apresentando este material a seus alunos, que é de grande importância para o fundamento da sua fé cristã, não deixando sempre de trazer os subsídios arraigados na palavra de Deus, que é, né, a nossa Bíblia Sagrada. Então foram essas nossas dicas pedagógicas e doutrinárias do nosso estudo para professores de jovens. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Nossos vídeos vão ao ar toda semana. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério e uma excelente aula no domingo.